Oi pessoal, hoje eu vou ensinar para vocês o MMC, mínimo múltiplo comum. Vocês que estão iniciando com a matemática, estão começando a aprender agora, alguns que estão tendo dificuldades, eu vou ensinar para vocês com um método simples e fácil, para que vocês possam aprender esse tipo de resolução. Eu vou fazer uma breve explicação para vocês não se confundirem. O que seria o MMC? O MMC nada mais é do que uma fatoração simultânea, ou seja, nós vamos multiplicar dois números ao mesmo tempo, para que os dois cheguem em um termo comum, um número comum entre os dois, que seriam dois números iguais. O primeiro número multiplicado entre eles, que vem simultaneamente. Eu vou aqui explicar para vocês também os números que nós vamos usar. Nós vamos usar números primos. O que seriam os números primos? Eu vou copiar aqui alguns deles. O número 2, a gente começa sempre com o número 2. Na sequência vem o número 3, o 5, o 7 e assim sucessivamente. Então, nessa resolução, nós vamos começar aqui sempre com o número 2, né? Primeiramente o número 2. Nós vamos copiar o número 2 aqui e vamos dividir esse número 2, esse número 6 pelo 2, vamos dividir o 8 também pelo 2. A gente começa aqui sempre por esse. Quanto que dá 6 dividido por 2? É 3. A gente vai copiar aqui o número 3 embaixo do 6. E o número 8 por 2, que é 4, certo? A gente vai copiar aqui o número 4 embaixo do 8. O que nós vamos fazer? O número 2 ainda dá para dividir, o número 3 dá para dividir pelo 2, dá um número redondo, um número exato, sem ser fracionado? Não, ele não dá um número exato, então a gente não vamos dividir mais ele por enquanto. Vamos dividir o número 4 pelo 2, que o 4 ainda dá por 2. Então vamos dividir aqui, copiar novamente o número 2 e vamos por 4 por 2, dá 2. O 3 a gente já sabe, né? Repetindo, o 3 aqui a gente já sabe que não dá por 2. Então a gente vai copiar o 3 aqui novamente e vamos dividir o 4 pelo 2, que é igual a 2. O que a gente vai fazer aqui? O 2 ainda dá para dividir por... A gente já sabe que o 3 não dá por 2. Mas o 2 ainda dá para dividir por 2, né? Então nós vamos copiar aqui de novo o número 2. E vamos repetir o 3 novamente. E o 2 a gente sabe que dá 1, certo? Aqui já chegou no limite, já chegou no 1. O que a gente vai fazer? Como o 3 não dá por 2, nós vamos copiar o próximo número da lista dos números primos, que é o 3. Está aqui o 3. Nós vamos copiar aqui o 3. O 3 dá por 3? Sim, que é 1. O que acontece? Aqui já chegou no limite, né? O 1 e o 1. Sempre quando chegar aqui, terminar com os números 1 aqui, que não der mais para dividir, nós vamos fazer a resolução para encontrar qual que é esse mínimo múltiplo comum. Nós vamos fazer aqui 2 vezes 2, 4. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vamos copiar o 8 aqui. E aqui nós vamos multiplicar pelo 3, vezes o 3 é igual a 24. Então, o mínimo múltiplo comum entre 6 e o 8 é 24. Então, esse é o tipo de problema de resolução de MMC que eu quis passar para vocês hoje. Então, eu espero ter ajudado vocês.